Glória a Deus, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que aqui nos assistem, aqueles que nos assistem pela rede social do Facebook. Irmãos, e hoje nós iniciaremos uma aula tão importante. Ela não vai falar em si, no geral da igreja, mas vai falar da vida pessoal de um obreiro, de um diácono, que fez toda a diferença dentro da igreja. E isso, irmãos, eu estudando essa lição, eu pude perceber que essa lição ela vai trazer grandes ensinamentos para cada um de nós, pessoalmente, dentro da casa do Senhor, dentro da palavra do Senhor, dentro do reino de Deus, né? Algo pessoal para nós, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, agir de conformidade. Nós vamos aprender hoje sobre a vida de Estevão. Estevão foi um grande homem, foi um diácono, um dos 7 escolhidos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na instituição do diaconato, aonde houve ali uma murmuração, onde foi falado na aula de número 8, sobre os gregos que eram judeus helenistas, né, como foi ensinado pelo cooperador Márcio, nós aprendemos na aula passada, houve essa pequena murmuração, que as viúvas estavam sendo abandonadas, deixadas de lado, né, e que estavam deixando de cuidar das viúvas. Então, para que os discípulos, os apóstolos, não deixassem de orar e não deixassem de meditar na palavra, foram escolhidos 7 diáconos, 7 homens, e ali, irmãos, como eu falei no final da aula passada, que o critério para a separação do diaconato naquele exato momento era um pouco simples, vamos dizer assim. Tinha que ser homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, né? E para poder coordenar essas mulheres. Mas com o decorrer dos tempos, alguma coisa deu errado. Alguns problemas devem ter surgido com alguns diáconos, baseados somente nesses critérios. Aí quando nós chegamos lá na frente em Timóteo, esse crivo ele aumenta. Agora não basta somente ser cheio do Espírito Santo, ter fé, ser bondoso, não. Vai dizer que tem que ser homem, marido de uma mulher só, tem que ter mansidão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então o critério aumentou. E quando o critério aumenta, eu entendo e compreendo que no decorrer dos anos, irmãos, foi necessário fechar o cerco para poder melhorar no critério diaconato. Então, nós vamos ver acerca deste homem, um diácono, irmãos, que traz grandes exemplos para a nossa vida. Grandes exemplos para a nossa vida de não ser apenas um obreiro de nome. Não é apenas ele ser o Estevão, o diácono, não. Ele era, além de ser diácono, ele era um grande homem de Deus que não teve medo até mesmo da morte. Ele sabia que ele ia ser apedrejado. A defesa da fé dele era tão veemente que as pessoas ficavam maravilhadas, aqueles que tinham o coração quebrantado para o Senhor. Mas nós vamos ver que existiam aqueles que eram de dura cerviz, aqueles obreiros, aquelas pessoas, os judeus, que não queriam ouvir a mensagem de Estevão. Então nós vamos ver que muitos discordaram dele, né? Então você vai ver que muitos criaram mentiras, muitos até compraram pessoas para mentir, para poder, né, dizer que Estevão, ele era um homem que estava pregando heresia, que Estevão era um homem que estava mentindo. Para você ver como que é o levante da igreja. E é interessante isso, que aqui está falando um diácono, mas eu quero dizer no âmbito geral, para nós que somos membros, todos nós, irmãos, sofreremos perseguições na nossa caminhada com Cristo. Seja ele no âmbito pessoal, seja ele no âmbito espiritual, seja ele de pessoas de fora da igreja, seja essa perseguição até mesmo dentro da própria igreja, haverá perseguição. Quantos de nós já não sofremos perseguições dentro da própria casa de Deus? Quantos de nós já não sofremos? Não quero dizer que essas pessoas não são pessoas de Deus, mas são pessoas que às vezes estavam no processo da conversão, novos convertidos, ainda faltando conhecimento, faltando sabedoria. E quantas dessas pessoas já nos afrontaram? Ou tem aqueles também, tem os dois extremos, aqueles que não sabem nada e aqueles que se dizem saber de tudo, né? Os religiosos.
Eu já fui confrontado aqui nessa igreja por religioso. Eu já fui confrontado nessa igreja por pessoa religiosa, né, dizendo que a minha forma de trabalhar era uma forma errada. Né? Essa pessoa, na verdade, ele queria ser um obreiro na casa de Deus, mas alguns critérios, eles eram reprovados. Né? Não biblicamente, mas pelo estatuto interno do ministério. Eu acredito que toda igreja ela deve ter um critério para separar obreiros. Né? E nós temos alguns critérios aqui no nosso ministério. E essa pessoa, ela acabou querendo me afrontar, mandando eu provar na Bíblia porque ele não poderia ser obreiro. Eu não vou entrar em detalhes do que é, mas eu falei, amado, não somente a questão bíblica, mas também todo ministério tem o seu estatuto interno, onde são regras que devem ser obedecidas. E dentro das regras do estatuto interno, você está reprovado por algumas questões. Por isso você não é separado obreiro. Então ele quis entrar em conflito, mostrando na Bíblia que não é assim, que não é assado. Eu falei, irmão, não estou falando acerca do critério bíblico. Mas mesmo assim, dentro do critério bíblico, você também está reprovado. Aí eu usei os textos mostrando para ele, ele não quis aceitar, porque ele falou que não, que isso aí a interpretação é diferente, né, porque só se Deus tocasse no coração dele, eu falei, meu irmão, então não tem critério para você, não tem como. Para você, irmão, as coisas têm que ser do seu jeito. Né? Infelizmente, ele não quis mudar a sua posição, com muito amor, com muito carinho. Tentei tratar ele, conversar com ele, mas ele não quis. Né? Então, nós sofremos também, muitas das vezes, o confronto dentro da casa do Senhor. Confronto de pessoas extremistas, né? Ou muitas religiosas, ou aquela que ainda não compreende muita coisa. Ou que aprendeu de uma forma diferente. Uma das grandes dificuldades que às vezes toda a igreja tem, é quando a pessoa já tem uma certa caminhada em determinadas igrejas e chega com esse pensamento. Né? Várias pessoas já chegaram aqui nessa igreja trazendo a forma da outra igreja, mas passou lá na outra igreja era assim. Né? Sabe que não é melhor fazer uma forma assim? Então por que você não for? Fica lá na outra igreja, então, mas se você acha melhor outra forma. Nós temos a nossa forma de trabalhar, cada igreja tem a sua forma de trabalhar. Não desprezando o irmão de forma alguma. Toda ideia é bem-vinda. Porém, irmãos, existem situações que não tem como a gente mudar. Não tem como. É uma forma geral do ministério trabalhar e não temos como mudar. Tá? Então, nós vamos observar que levanta essas pessoas geralmente para trazer o confronto. Confrontando até mesmo, trazendo dúvida, querendo trazer dúvida à nossa fé. Tá? Naquilo que nós cremos e acreditamos e que nós aprendemos durante todo o nosso percurso, né, na caminhada com o Senhor. E para essa lição, para acrescentar conhecimento, né, nós vamos falar de um homem. Como eu falei, não vai ser falado da igreja, mas nós falaremos de um homem chamado Estevão, o primeiro mártir, né, na fé, o primeiro que morreu por causa do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para o texto áureo desta noite. O texto áureo desta noite vai dizer assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aqui nós vemos já os momentos finais de Estevão, quando ele defendeu a sua fé, e aqui ele já estava próximo à sua morte, onde ele seria apedrejado. Mas mesmo diante da morte, ele não titubeou, e ele não ficou balançado se negava Jesus ou não, né? Se ele desistia de Jesus e não morria. Não, ele falou, se tiver que morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ali, pensamento de Estevão, acredito, naquele momento, tanto é que se cumpriu, ele morreu. E é interessante, irmãos, o mais lindo que eu acho de todo aquele que tem uma conversão verdadeira, tá? Que mesmo mediante dos seus adversários, vamos dizer assim, mesmo mediante dos seus inimigos, o verdadeiro cristão, ele não cria raiva no teu coração. Ele não cria raiva no teu coração. Agora eu te pergunto, o dia que alguém fez o mal a você, o dia que alguém falou mal de você, o dia que alguém te criticou, né, como que foi a tua reação mediante essa situação? Tranquilo, irmã Daniela? Então a gente sente, mas logo volta. Sim. Eu acredito que é o Espírito Santo e o temor ao Senhor. Naquele momento gera aquela ira santa, né? Mas depois o Espírito Santo nos traz a calmaria. Nos traz a luz, né?
Mas o que é interessante, nós vamos aprender com Estevão, que ele não teve um momento de ira santa. Na verdade, ele teve um momento de santificação. E a palavra final de Estevão, mediante os seus inimigos, foi o quê? Pai, perdoa-lhes. Olha só que tremendo, irmãos. No momento, aquelas pessoas que estavam matando a ele, ele olha para Deus e fala assim, perdoa eles. Perdoa eles. Os últimos versículos ele vai falar sobre isso. Senhor, perdoa eles. Olha que tremendo. Como é o coração de um cristão que realmente tem Jesus no seu coração. Não estou dizendo que eu sou super-homem não, irmãos. Já se levantou em início da minha vida e falou, Senhor, é misericórdia da minha vida, me ajuda. Me ajuda porque é difícil. É difícil, eu sei. Nós somos humanos, né? nós temos essa tendência, né? Mas nós vamos aprender hoje com Estevão, com este grande homem, né? Como devemos nos portar diante de várias situações da nossa vida. Mesmo muitas das vezes nós queremos fazer o bem e nós somos criticados por tentar fazer o bem. Mesmo muitas das vezes falando a essas pessoas que Jesus, né, ele salva, Jesus ele perdoa, e mesmo assim nós somos criticados pela nossa forma de pregar o Evangelho. Tá? Mas eu quero te trazer uma boa nova, né, que a palavra nos ensina hoje, para você não desistir. Você não deve se preocupar com o que o povo pensa, mas se preocupe com o que o Senhor pensa da sua vida. Nós não devemos pensar com o que as pessoas nos classificam, mas nós devemos nos preocupar com o que Jesus está nos classificando. Amém? Aqui na verdade prática, a verdade prática vai dizer assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A igreja foi capacitada. Aí eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 3,5. Olha o que Paulo ele vai dizer para nós em 2 Coríntios 3,5. Olha só que tremendo esse versículo que ficou escrito para nós. Porque a Bíblia fala que a igreja foi capacitada. E eu quero dizer para você que a nossa capacidade, nós somos capazes de alguma coisa, ela vem de Deus. Ela não é porque somos melhores. Não é porque nós compreendemos melhores, não. A capacidade de Deus é de Deus e vem para nós. 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E se hoje nós somos capazes de alguma coisa, não é mérito nosso. Não é porque somos melhores. Não é porque somos mais inteligentes, não. É porque a capacidade vem de Deus. Vem de Deus. O Senhor é quem nos capacita em nome de Jesus. E hoje, diante desse tema, que é uma igreja que se arrisca, será que nós arriscaríamos a nossa vida por amor ao Evangelho? Quem arriscaria a sua vida por amor ao Evangelho? Você arriscaria? A nossa intenção é essa, né? Boa saída, Maria. Boa intenção. Boa saída. Beleza. A gente não sabe se não na hora, né? Mas a intenção é essa. Quem capacita o homem é o Senhor, é o nosso Deus. Acabou de falar. 2 Coríntios 3,5. É Deus quem nos capacita, certo? E eu creio que Deus ele capacita cada um de nós para poder executar um propósito nessa terra. Existem aqueles que foram capacitados para poder louvar. Existem aqueles que foram capacitados para ensinar. Existem aqueles que foram capacitados para pregar. Aqui você tem que entender o seguinte: nem todo pregador é professor. Nem todo professor é pregador. Tá? Não é uma regra isso. Tem gente que prega uma maravilha, mas é péssimo para ensinar. Tem gente que é uma maravilha para ensinar, mas é péssimo para pregar. Mas existem aqueles também que pregam e que ensinam. Né? Que pregam e que ensinam. Tá? Então, tudo isso é uma capacidade, uma capacitação que Deus dá a cada um. E eu creio que todos nós temos um propósito sobre essa terra. E se Deus, né, o mínimo aqui de todos que nós temos aqui, que todos têm, eu tenho certeza e convicção, porque é bíblico, de ir e pregar o Evangelho. Tá? E ir e pregar o Evangelho. Deus nos dá essa capacitação para pregar o Evangelho. Agora uma coisa eu te pergunto:
Se Deus hoje te chamar para te enviar a um lugar que você deve ir para como missionário para pregar o evangelho, você iria? Você deixaria a sua vida, o conforto da sua casa, para de repente até mesmo habitar em matas, porque você vai ser perseguido? Nós tínhamos o missionário Lázaro lá no Timor-Leste, né? O presbítero vai se lembrar, ele é o presbítero Lucimar, vai se lembrar, lembra? Ele até fez a visita na igreja de Kassai quando ele veio visitar o Japão, né? Ele visitou lá, que eu sei. Esse pastor, né, o missionário Lázaro, ele foi tirado das pressas do Timor-Leste, porque ele foi perseguido para matar ele e a sua esposa, a missionária Josi, brasileiros. Né? O povo de lá perseguiram ele para matar. E eles foram tirados às pressas pelo ministério e trouxeram para o Japão, porque eles estavam sendo perseguidos de morte. Mas não que eles queriam fugir, eles não tinham medo de morrer. Mas o ministério, pela questão, acabou resolvendo trazer eles de volta, porque eles iam acabar sendo assassinados naquele país. Então, foi uma decisão do ministério, eu creio que guiado por Deus, mas eles sabiam que eles estavam ali à exposição da morte. Eles estavam ali pregando o evangelho, um país que não é cristão. Assim como se um de nós hoje, o Senhor nos chamar para ir pregar o evangelho na Coreia do Norte, será que nós iríamos? Difícil, né? Se você olhar ali no quadro, nós temos ali o quadro de perseguições. E em primeiro lugar de perseguição de cristãos está ali a Coreia do Norte. O maior país de perseguidor de cristão. E se pegar com a Bíblia, irmãos, é cadeia. Lá não tem meu termo. Só de você estar com a Bíblia, você vai para a cadeia. Então, irmãos, nós temos que entender e compreender. Lógico que eu sei que lá dentro da Coreia do Norte existem aqueles que estão pregando o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele não para. Ele não para. Deus tem sua forma de trabalhar. Eu creio que dentro da Coreia do Norte existem aqueles que pregam no silêncio o Evangelho do Senhor lá, né? Não arriscando a sua vida, mas levando o Evangelho para aquelas pessoas. Mas vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Cobrador Márcio, lê para nós toda a leitura bíblica em classe em nome de Jesus, por favor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe por proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos,
clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus, amém? Olha que história maravilhosa desse grande obreiro, desse diácono, né, que mesmo mediante os seus aqueles que iam assassinar ele, mesmo diante daqueles que o apedrejariam, né, estavam apedrejando, na verdade, né, que quando ele está falando com o Senhor, e ele mesmo fala: Senhor, não lhes impute esse pecado, ou seja, Senhor, perdoa eles. Olha só que coisa linda, irmãos, eram pessoas que estavam ali apedrejando a Estevão. O coração de um homem cristão é assim, mesmo mediante dos seus adversários, mesmo mediante aqueles que o acusam de mentira, como foi falado aqui, né, na leitura aqui em Atos Apóstolos 6, que pessoas, irmãos, foram compradas para dar falso testemunho. Pessoas foram compradas para dar falso testemunho. Mesmo diante de tudo isso, Estevão, nós não vemos Estevão murmurando contra Deus, nós não vemos Estevão apontando o dedo para Deus e questionando a Deus. E nós, muitas das vezes, nós fazemos isso. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Nós não questionamos muitas vezes o Senhor assim? Nós questionamos. E nós vamos ver que Estevão, em momento algum, ele questiona Deus. Muito pelo contrário, ele continua ali falando de Jesus, ele continua falando da sua fé, ele continua falando do que ele acredita, do que ele crê. Mesmo mediante, irmãos, ali o risco que ele corria de morrer. Mas ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. E eu louvo a Deus por isso, porque nós vamos estudar aqui acerca da vida e o testemunho deste homem, de Estevão, que era um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Irmãos, olha, ele enfrentou a oposição, ele enfrentou as falsas acusações, e no final ainda enfrentou a sua própria morte. Ele teve que enfrentar a sua própria morte, mas ele permaneceu firme, ali testificando da sua fé. Ele não mediu esforço para poder testificar da fé que ele tinha. Ele defendeu o seu evangelho. Então a história de Estevão, ela vai ensinar a nós como igreja, ao cumprir a missão dele, inevitavelmente ele enfrentou as perseguições e os desafios. E nós também, para cumprir os nossos propósitos na casa do Senhor, nós enfrentaremos desafios. Desafios dentro da sua própria casa, desafios fora da tua casa, desafios na rua, desafios no seu trabalho. Nós enfrentaremos desafios. Mas eu quero nessa noite dizer para você que nós seremos sempre, irmãos, resguardados pelo Senhor. Nós seremos sempre, meus irmãos, em nome de Jesus, vigiado e impulsionado pelo nosso Senhor, como assim foi este homem de Deus chamado Estevão. Vamos lá para a introdução? A introdução diz assim: na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, conforme Atos 6, versículo 11. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 8.1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo 8. Que a igreja seria capacitação ali do Espírito Santo, e depois seria testemunha, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até nos confins da terra. E ela começa a se cumprir em Atos 8.1, após o martírio de Estevão.
após o martírio de Estevão. O martírio de Estevão foi apenas um desencadeamento para que o povo começasse a ir para o mundo, porque após isso começou a perseguição dos cristãos. E os cristãos, para não serem assassinados, começaram a expandir para tudo quanto é lugar, para todas as cidades, todos os estados, para poder, meus amados irmãos, pregar o Evangelho. Por isso que Jesus, ele deixa esse texto em Atos 1:8, dizendo que após a capacitação do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, as pessoas seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, Samaria, até dos confins da terra. E o povo seria espalhado. E assim foi de conformidade à vontade do Senhor. E a introdução desta lição, ela nos apresenta o Estevão, um homem que personifica o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele não era apenas um diácono encarregado de tarefas administrativas ou sociais na igreja primitiva. Estevão era um homem cheio de fé, sabedoria do Espírito Santo, conforme já foi falado. Características que o tornavam um exemplo de coragem, dedicação e fidelidade. Sua vida nos ensina que o chamado cristão vai muito mais além do que funções e cargos na igreja. Irmãos, você vai observar que tem pessoas que eles estão preocupados dentro da igreja somente com ter cargo. Se ele não tiver um cargo na igreja, para ele se sente um inútil. Ah, é porque a igreja não precisa mais de mim, a igreja agora não me dá mais cargo. Irmãos, que é isso? O nosso cargo maior, nós temos que entender, não é você ser um líder de obreiro, não é você ser um líder de louvor, não é você ser um líder de oração, não é você ser líder dos varões, não é você ser líder disso, daquilo. O maior cargo dentro da igreja é você pregar o Evangelho, ser um pregador do Evangelho. E hoje as pessoas dentro da casa de Deus estão tão preocupados em ter um cargo. O cargo ele é mais importante para ele do que ser um cristão. Tem crente que você vai ouvir dizer assim, não tem, agora o pastor não me dá cargo mais, é porque não precisa mais de mim. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse que a gente só precisa para ter cargo dentro da igreja? Quer dizer, nós temos aqui os departamentos, irmãos, e nem todo mundo tem um cargo, certo? Então quer dizer que eu não preciso dos outros? Os outros também não precisam, são, tipo assim, são pessoas que não são usadas? Não tem lógica. Nós temos que entender e compreender que o cargo ele não pode ser maior do que a sua vida cristã. Tá? Então, eu fico triste quando chega aqui na nossa congregação, tá? Na nossa congregação, ao final do ano, encerram-se os cargos. Em janeiro, fevereiro, nós nomeamos os novos coordenadores. Aí quando você agradece os que entregaram e depois talvez renome um novo coordenador, a palavra sempre é assim, agora não precisa mais da gente, né? Irmãos, que isso? Que isso? Que crente que tu és quando tu fala uma palavra dessa? Que crente que você é, agora não precisa de nós, agora vai só usar os outros. Irmãos, que isso? Você precisa ler 1 Coríntios capítulo 12, onde fala sobre a unidade do corpo de Cristo. O pé não é melhor que o olho, mas o pé é necessário dentro da igreja. O olho não é melhor do que a mão, mas a mão também é necessária, o olho é necessário, o ouvido é necessário, o nariz é necessário. Coitado do nariz se não fosse os olhos, né, irmão? Quantas vezes nós ia bater o nariz na parede, né? Mas porque temos olhos, nós não batemos. Então, irmãos, cada membro dentro da igreja é importante. O que é importante não é o cargo, é a sua pessoa ser dentro da casa do Senhor. Irmãos, eu já cansei de falar aqui nessa igreja. Irmãos, adiante de Deus. Se amanhã o pastor chegar aqui, Maria, doutor, te deixa tu indo do cargo de dirigir essa igreja e vou colocar outro. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, para mim é uma bênção. Por quê? Eu entendo que a igreja tem uma necessidade, que eu não estou suprindo essa necessidade de Deus para levantar um que vai suprir. Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer que tem que ser o pastor dessa igreja, tem que ser o igreja. Não, irmãos, não tem que ser. Tem que ser aquele que Deus ele quer. 1 Coríntios, Deus ele fala também acerca da profecia. Deus ele levanta os profetas de conformidade para o que for útil para essa igreja. Irmão, se eu não estou suprindo a necessidade naquele momento, não que eu vou ser trocado por isso. Mas, irmão, se amanhã o pastor chegar para mandar, eu vou dar para mais outro, glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Para mim é um prazer estar aqui. Enquanto eu estiver aqui à frente, eu vou executar com excelência.
Mas se amanhã o pastor me tirar aqui e me colocar, você vai ser apenas o presbítero, vou também executar no meu presbitério com excelência. Porque o meu cargo, irmãos, ele não é maior do que a minha vida com Cristo. É isso que muitos da igreja não entendem. Não entende. E se a gente tira, coloca outro, começa ciúmes, com ciumeira. Irmãos, é isso que Estevão está mostrando para nós aqui, que o nosso chamado cristão, ele vai muito mais além, tá, do que apenas funções e cargos da igreja. É isso que ele tá mostrando para nós. É isso que ele está ensinando a nós. Tá? Então, Estevão envolve um compromisso total com Deus, mesmo mediante as perseguições e adversidades. O martírio de Estevão marca um ponto na virada da história da igreja. Até aquele momento a igreja estava concentrada em Jerusalém, mas com a morte de Estevão, nós vemos o início da expansão do evangelho para além dos muros da cidade, cumprindo a ordem de Jesus lá em Atos 1:8. Isso nos mostra que muitas vezes o crescimento da igreja vem acompanhado de desafios e sacrifícios. A perseguição não destrói a igreja, pelo contrário, ela fortalece e impulsiona a cumprir a sua missão. Estevão também nos ensina que a verdadeira fé cristã não é passiva. Ela não apenas servia às mesas, mas também defendia a fé com sabedoria e ousadia. Sua vida é um lembrete de que todo cristão é chamado para ser uma testemunha de Cristo, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou até mesmo o martírio ou a morte. Ele nos desafia a sair de nossa zona de conforto e nos arriscarmos pelo Evangelho, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Aqui nós vamos para o primeiro tópico, que falará sobre Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Meus irmãos, leia para nós o primeiro tópico, aprendendo com Estevão. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todos os cristãos devem saber defender sua fé, explicar e sustentar crença cristã, e é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparados até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto os cristãos quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso significa perder a liberdade até a própria vida. Glória a Deus, amém? Nós precisamos, irmãos, tirar grandes lições com Estevão, aprendendo com Estevão. Quando nós lemos todo o capítulo 6, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que a fé cristã sempre está questionada. Eu acredito que talvez vocês também já foram questionados em vários lugares, em casa, no trabalho, por pessoas. Eu já fui questionado várias vezes a minha fé. Eu já questionei a fé, na verdade, antes da minha conversão. Quantas das vezes, ali fora, as pessoas nos questionam, como vocês acreditam num livro em que foi escrito por homens? Esse é o primeiro questionamento de todas as pessoas que nos interpelam acerca da nossa fé, quando nós falamos que nós cremos na inerrante palavra do Senhor. Como vocês acreditam em um livro, que é escrito por homens? Sim, realmente são escritos por homens. Cerca de 40, 45 homens que escreveram essa palavra, mas todos eles, conforme a Bíblia nos diz, todos eles foram inspirados por Deus. Não são palavras que eles acham, que eles pensam. São palavras que Deus mandou eles escreverem. Então é diferente. Tanto é que você vai ver,
durante toda a escrita, pessoas usadas, irmãos, bem antes de Jesus, pessoas usadas no tempo de Jesus, pessoas usadas bem depois de Jesus. Quando você vai ler toda a Bíblia, você vai ver a harmonia que existe entre todos eles, que escreveram a palavra do Senhor em décadas, em tempos diferentes. Não há contradições, ainda que alguns tentam trazer algumas contradições. Mas por não conhecer o conteúdo profundo da Bíblia, eles acabam não sabendo interpretar, até mesmo porque a Bíblia, ela não se interpreta com sabedoria humana. A interpretação da Bíblia, meus amados irmãos, vem pela sabedoria de Deus. Tá? E ser sábio, meus amados irmãos, tem que ser, a sabedoria, ela não tem uma fonte a não ser Deus. E essas pessoas que questionam a Deus, muitas das vezes, não têm essa sabedoria do Senhor. Não tem a sabedoria. A sabedoria é a única e exclusiva fonte do Senhor. Não tem outra fonte de sabedoria. Nós podemos adquirir o quê? Conhecimento. Conhecimento nós adquirimos através de estudo, né? Através do que está sendo aqui ensinado para vocês. Vocês estão adquirindo, né? O conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. E para saber se você é uma pessoa sábia, eu até usei essa palavra para quem esteve conosco ali no congresso, o ciclo de oração de Comac, no domingo agora que nós estivemos lá, e foi uma bênção local, nós sentimos a presença de Deus maravilhosas, e a oportunidade que eu tive ali, eu falei sobre sabedoria, que sabedoria é o conhecimento em prática. Você sabe, para saber se você é sábio, é você saber se você está colocando o conhecimento em prática. Você colocar o seu conhecimento em prática, significa que você é uma pessoa sábia, que Deus está dando sabedoria. O que é o conhecimento? É aquilo que nós estamos aprendendo aqui, na palavra do Senhor. Você colocar ele em prática, é você ser uma pessoa sábia. Tá? Então, isso é importante para a nossa vida. Mas quando, aqui nesse primeiro tópico, aprendendo com Estevão, o comentário que eu trouxe é assim: a vida de Estevão nos ensina que a fé cristã não é algo passivo ou sem desafios. Desde os primeiros dias da igreja, a fé foi questionada, e isso continua sendo uma realidade até hoje. Estevão enfrentou a oposição não porque estava errado, mas porque a sua fé e as suas ações confrontavam o sistema religioso e cultural da sua época. Defender a fé não é apenas uma tarefa para os pastores ou para os líderes, mas para todo cristão. Cada um de nós deve conhecer as bases da nossa crença e estar pronto para explicar e sustentar aquilo em que acreditamos. No entanto, Estevão nos lembra que essa defesa pode ter um custo. Ele não apenas defendeu a sua fé, mas também estava disposto a morrer por ela. Isso nos desafia a refletir. Estamos prontos para permanecer firmes, mesmo quando a nossa fé ela é contestada? Mas antes de manter firme a nossa fé, antes de ela ser contestada, eu te faço uma pergunta. Como foi falado aqui, que nós devemos defender a nossa fé com sabedoria e coragem. Aí eu te pergunto, você sabe no que você crê? Você sabe a quem você tem seguido? Eu não tenho dimensão de tudo. Eu Sim. acredito que tem muito além. Muito além, né? Exatamente. Se hoje uma pessoa na rua te interpelar e ela perguntar a respeito da tua crença, você teria como dizer a ela no que você crê? Ou você só vai dizer assim, eu creio em Jesus Cristo porque Ele é o nosso Salvador? Não, eu contaria a ela de onde Ele me tirou, como Ele me resgatou e como Ele se apresentou. Isso aí como um testemunho, certo? Certo. Mas você precisa fazer a aplicação bíblica para ele entender o porquê que você crê dessa forma. Por que você crê dessa forma? Porque usarmos apenas o nosso testemunho não vai tocar muitas vezes no coração dessa pessoa, mas quando nós encaixamos o nosso testemunho, a palavra do Senhor, ela transforma, ela muda, porque a palavra do Senhor, conforme lá em Hebreus 4:12, a palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que tem poder para a separação da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, quando nós, juntamente com o nosso testemunho, nós aplicamos a palavra do Senhor, irmãos, eu creio que não vai ter erro. Não vai ter erro.
E baseado no que a irmã Maria acabou de citar, eu diria para você, irmã Maria, Salmo 116. Salmo 116, ele vai encaixar perfeitamente isso que a irmã acabou de falar. O salmista, ele testifica que Deus tirou ele de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo, e firmou os seus pés sobre a rocha. Cordéis da morte me cercaram, como ele fala, cordéis da morte me cercaram, mas o Senhor me salvou. Então, olha como é importante o conhecimento em aplicação. Você ter o conhecimento e aplicar juntamente com o teu testemunho. Salmo 116. Você pode ler todo o Salmo 116. Aí quando ele chega no versículo 12, ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quais são os benefícios? Tudo que está no contexto, do versículo 1 até o 11. Ele está falando de todo o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele. Então isso é tremendo. Isso é tremendo. Então a importância de nós, quando for contar nosso testemunho, ele tem que estar atrelado à palavra de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também pode ser atrelado ao testemunho da irmã Maria. Estava condenado à morte, mas o Senhor enviou a Jesus para que eu pudesse ser salvo dessa morte eterna. Então é muito importante. Olha só o que Atos capítulo 6, o versículo de número 15... Atos 6,15. Alguém que encontrou, lê para mim, por favor. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixamos sobre o Sinédrio, viram no rosto, como o rosto de um anjo. Olha que tremendo. Que todos que estavam ali no conselho, irmãos, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que testemunho tremendo. Ele nem falou nada, e foi testificado que ele tinha ali um rosto como de um anjo. Então o fato inegável é que Estevão, ele manteve sua postura diante do Sinédrio e dos seus inimigos, e os seus inimigos reconheceram a sua santidade, conforme esse texto nos diz. Olha que interessante, irmãos, como o cristão, ele deve manter sereno mediante as suas adversidades. Deve manter sereno mediante o que está vivendo. Deus, ele vai dar a vitória. Eu quero dizer para vocês, irmãos, mediante o que está falando aqui de Estevão, mediante o Sinédrio, nós vamos observar que hoje nós temos perseguições religiosas, como também nós temos perseguições políticas. Jesus, ele foi tanto perseguido espiritualmente por causa da sua religião, da sua crença, do que ele acreditava, do que ele falava, como Jesus também ele foi perseguido politicamente. Quando, meus irmãos, ele vai ali, é levado para ser julgado pelos governadores, naquela que já estava preso, e ele é perseguido ali, meus amados irmãos, foi libertado um bandido e condenado um inocente. E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Nós estamos vivendo isso no dia de hoje no mundo político, onde os inocentes são culpados e os culpados são inocentados. Nós estamos vivendo esse quadro, mundialmente falando. E eu quero dizer para você que a intensidade, a perseguição religiosa é a tendência a aumentar. Por isso nós devemos manter firme o que nós cremos, o que nós acreditamos, defendendo com garra, naquilo que nós temos aprendido, tá? Então, Estevão ele nos deu uma grande lição de como nos manter firme e constante na nossa fé. Firme e constante. O texto tem um texto bíblico que fala para nós que nós devemos ser firmes e constantes na fé, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 58, se eu não me engano. Ou 57. Não, acho que é 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Então nós temos que ser firmes. Nós não devemos titubear em dois pensamentos.
Lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, quando Elias enfrenta os profetas de Baal, o primeiro questionamento que ele faz àquelas pessoas é: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se a Baal serviu, se a Deus serve. Mas o que não der para nós no momento de servir a Baal, no momento de servir a Deus. Nós não podemos titubear, nós não devemos balançar entre dois pensamentos. Quantas pessoas têm servido também a Mamon? Se é para servir Mamon, que é o Deus do dinheiro, como é que se faz? Ou é o próprio Deus? Nós temos que tomar decisões. Tá? Nós não devemos titubear entre dois pensamentos, ok? Vamos lá para o 2, a fé sob o ataque. Daniel, lê para nós, por favor. A fé sob ataque. Vou tentar, tá? Tá. Porque o óculos está beleza. A fé sobre o ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenitas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte de uma diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Este levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anisteme, como o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando ele disse que houve testemunhas falsas e que se levantaram para acusar a Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, um ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e o objetivo de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas renderem-se ao evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Amém? A fé sob ataque. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, a posição de Estevão. A posição que Estevão enfrentou, ele reflete uma verdade que todo cristão precisa entender. A fé cristã sempre será alvo de ataques. Isso acontece porque o Evangelho confronta o pecado, a religiosidade vazia e os sistemas de poder deste mundo. Assim como Jesus foi atacado e acusado injustamente, seus seguidores também enfrentarão oposições, assim como foi Estevão. No caso de Estevão, vemos que os levantes contra ele foi motivado pela inveja e pelo desconforto que o Evangelho causava. Os judeus helenistas, que foi bem falado na aula passada, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E isso os levou a se levantar contra eles. Isso nos ensina que, muitas das vezes, a oposição à fé cristã não é baseada em argumentos racionais, mas em emoções como inveja, medo e rejeição à verdade. É o que acontece nos dias de hoje, aqueles que se levantam contra aqueles que são do Senhor. Muitas das vezes são sentimentos, são a inveja, o medo, a rejeição à verdade. Olha só o que Judas vai nos dizer, o que Judas vai nos motivar. Judas capítulo 1, versículo de número 3, alguém acha para nós? Por cima, abra para mim em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7. Eu vou pedir para o irmão Marcos, abra para o irmão Marcos, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Eu quero trazer para você a motivação para você entender e compreender. Se alguém encontrou em Judas capítulo 1, versículo 3, lê para nós. Eu acho que é. É um 3, né? Uhum. É um 3. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação,
que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé, que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Amém? Batalhar pela fé. Nós precisamos batalhar pela fé. Em algum momento, em algum dado momento da nossa vida, nós seremos questionados. Mas nós precisamos defender a nossa fé, nós precisamos batalhar pela nossa fé. Nós devemos mostrar a nossa posição do que nós pensamos acerca da nossa fé. Porque os tempos têm sido trabalhosos, os dias têm sido difíceis. Nós estamos vivendo, eu acredito, que os últimos momentos da igreja na terra. E essa orientação dos últimos momentos da igreja na terra, dos tempos trabalhosos, Paulo ele orientou a Timóteo. Lê para nós, por exemplo, 2 Timóteo 3:1, do 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Até o 7? Até o 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Olha só como tem sido os últimos dias sobre a face da terra. Tem sido trabalhosos, irmãos. Esses dias já estão acontecendo, esses dias são os atuais. Olha só como que a Bíblia é tão atual. Ela é escrita há mais de 2000 anos atrás, né? Atualizada para os dias de hoje. É como parece que o nosso Deus, né, naquele momento, ele falou assim: vamos olhar para o ano 2025, escreve isso aí, ó. É o que nós estamos vivendo, que está falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Os dias que nós estamos vendo são dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmos, né, constituindo doutores para si. Isso aí nós vemos até dentro da igreja. Obreiros que não querem sujeitar as lideranças, querem ter as suas ideias próprias, as suas vontades próprias. Eu não concordo com o pastor. Irmão, você não precisa nem concordar, mas você deve obedecer. O mal desses que estão juntando doutores para si, que além dele não concordar, não querem obedecer aos seus pastores. Aí sabe o que ele faz? Sai da igreja e monta a tua igreja. Ele se torna o pastor oficial daquela igreja e ele faz do jeito que ele quer. E está cheio assim aqui no Japão. Dentro do Japão aqui está cheio de igrejas assim. No Brasil está cheio de igrejas assim. Né? No mundo todo está cheio de igrejas assim. Pessoas que não querem se sujeitar às suas lideranças. Né? Discordam e desobedecem. E ainda o pior de tudo isso, ainda tem aqueles que levam ainda a metade da igreja, né, para poder, rebanho para si, como foi falado aqui, né, mulheres nécias, né? E assim tem no meio da igreja, levam pessoas que não têm conhecimento, levam junto. Aí você se torna um pecado de rebelião, que é comparado ao pecado de feitiçaria, e que Deus, meu irmão, Ele não dá o crescimento a essa igreja. Não dá, porque foi montado debaixo de rebelião. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, eu sempre oriento a todos os irmãos, né, que passam para essa igreja, que um dia não querem congregar mais aqui, que vai para o Brasil, ou muda de estado. Irmão, a igreja que você for, conheça primeiro a história da igreja. As pessoas entram na igreja, irmãos, que acham que toda igreja, né, toda igreja é a igreja de Deus, irmãos. Toma cuidado, nem toda igreja é a igreja do Senhor. Tem igreja que é do homem, tá? Tem igreja que é do homem, não é do Senhor. Igreja de pessoas que montam ela, abre do jeito que ela quer, faz do jeito que ela quer. Não tem, irmãos, ética. Não tem, muitas das vezes, irmãos, uma forma, doutrina, exatamente. Não tem direção de Deus, direção humana. E essas igrejas são as que estão mais cheias, sabia? Porque cada um pode fazer o que quer dentro da igreja. Porque aqueles que são, né, que não querem ser sujeitos às suas coordenadorias, aos seus líderes, eles acabam indo para essa igreja, porque essa igreja pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, para ele é uma alegria estar nessa igreja. Tá, irmãos? Mas não funciona assim, nós temos que tomar muito cuidado em nome do Senhor Jesus. Irmão Marcos, lê para nós Efésios 6,
do versículo 10 ao 20, aí é onde agora Paulo, ele vai trazer a orientação para mim e para você, de como nós devemos viver para não cair nessa conversa fiada. Lê para nós, João Marcos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, amém? Então Paulo aqui, ele traz para nós uma grande orientação para que nós possamos lutar contra aqueles que vêm contra o Evangelho. Então aqui ele vai dizer para nós que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tá? Então, nós temos que ser verdadeiro, e vestir a couraça da justiça, temos que ter justiça, calçando os pés da preparação do Evangelho da paz, calçar os pés é ter o Evangelho, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, então o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas aí ele traz um fator importante para nós vencermos essa situação. Ele diz assim, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. O problema é que muitas das vezes nós enfrentamos as lutas e parece que a gente perde as forças e nós não conseguimos mais orar. Mas a oração é uma grande chave da vitória, mediante a vida que nós estamos passando, mediante a situação que nós estamos vivendo. Tá? Então é isso que Estevão ele vivia na vida dele. Nos momentos difíceis, Estevão estava em oração, era um homem de fé. Era um homem, irmãos, que separava aquele momento para Deus. E nós, muitas das vezes, diante das nossas adversidades, nós acabamos, muitas das vezes, só murmurando, reclamando, e esquecendo o principal, que é orar e falar com o Senhor. Eu ajoelho e choro. Ajoelho e chora, né? Mas isso é bom. Chora aos pés de Jesus, derrama tuas lágrimas. Até mesmo porque ele disse que quando nós chegarmos no céu, toda lágrima ela será enxuta. Então ele está dizendo o quê? Na terra você chora, no céu tu não terá mais lágrimas. Então, irmãos, a importância de nós entendermos e compreendermos. Então fica claro aqui, né, que Paulo, mesmo mediante o momento que nós estamos vivendo, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, né, Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, ele nos dá, né, a solução para enfrentar as adversidades, as lutas de nossa vida, mediante ao que nós estamos vivendo e passando. Ainda que nos custe a nossa vida, se nós tivermos isso em nossa vida, né, esses termos que foi falado em Efésios 6, nós podemos ter certeza que Deus ele nos garante a vitória, seja em vida ou seja na morte. Tá? Seja em vida ou seja na morte, o Senhor vai garantir a nossa vitória. Assim Estevão ele sentiu. Assim Estevão ele sabia que ali, irmãos, ele não tinha do que fugir. A morte era iminente para ele. Mas ele não titubeou, ele não, irmãos, esmoreceu a sua fé. Ele continuou falando aquilo que ele cria, ainda que ele sabia que ia morrer. Mas ele não desistiu. Agora,
Será que nós, um dia, se nós pararmos e tivermos uma situação em que nós teremos que negar a Jesus, senão nós morremos, ou se negarmos a Jesus nós viveremos, qual será, irmãos, a nossa reação? Hoje nós podemos falar que não negaremos, mas só quem está passando nessa situação sabe o que vai falar. Nós temos um pastor que foi preso, ele se converteu do islamismo para o cristianismo, e o Yusef Nadakani, ele foi um homem em que ele foi pego, e a polícia local, que era a grande maioria daquele país, eles eram islamistas, falaram para ele: nega Jesus e tu está libertado. Se não negar Jesus, morrerás. Ele falou assim: eu morro, mas não nego meu Jesus. Eu morro, mas não nego meu Jesus. Ele foi tentado ser enforcado 2 vezes. Não morreu. O Senhor o salvou em todas elas. E ele foi liberto. Depois ele foi liberto. Porque eles entenderam que existia um ser maior, algo maior que o impedia dele morrer. Então acabou que a própria justiça o libertou. E ele também podia ter morrido, mas sabia que ele sabia. Um lugar melhor. Eu acredito que ele acreditava naquela palavra de Filipenses, no capítulo 1, onde Paulo fala aos Filipenses, que para ele o morrer era ganho. Paulo está dizendo que se eu morrer eu vou estar com Cristo. Mas ele fala: julgo na minha carne melhor estar na carne por amor de vós. Mas aí ele fala: mas para mim viver na carne, o meu viver é Cristo. Então Paulo está falando ali em todo o tempo, Filipenses capítulo 1, que se ele tiver em vida, ele vai viver a Cristo. Se ele morrer, ele vai estar com Cristo. Assim temos que ser nós. Assim temos que ser nós. Nós temos que viver na carne a Cristo, e se morrer nós estaremos com Cristo. Defender a nossa fé. Amém? Vamos lá? 3. A disputa com Estevão. Irmã Meire, lê para nós a disputa com Estevão. Por favor. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzetel, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego e português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Amém? Então aqui nós vemos a disputa com Estevão, com esses adversários, vamos dizer assim. Nós vamos ver, irmãos, que eles não estavam apenas discutindo, ou seja, não estavam apenas batendo boca, mas eles queriam a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. E os dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos, nós vemos que o maligno, usando as suas fontes, eles têm argumentos, irmãos, que se nós não soubermos, irmãos, a palavra de Deus, nós acabamos caindo nessa lábia que o inimigo tem criado no nosso meio. Muitas das vezes são palavras que confundem a nossa mente. Muitas das vezes são até a mesma própria palavra de Deus é usada para trazer confusão naquilo que nós cremos e acreditamos. Isso nós vemos em Mateus 4, quando Jesus é levado ao deserto. O diabo, quando tenta ele ali, ele não tenta com qualquer coisa não, ele tenta com a própria palavra de Deus. Ele tenta com a própria palavra de Deus, tentando fazer com que Jesus, ele use de uma forma errada a palavra do Senhor. Mas louvamos a Deus que Jesus, em toda a sua sabedoria, respondeu a ele também, à sua altura, mediante a palavra de Deus. A questão é que o diabo distorceu a palavra de Deus, mas o próprio Deus não. O próprio Senhor Jesus não, ele usou a palavra da forma correta. Se tu és realmente o Filho de Deus, pule daqui e dê ordem aos anjos, para te salvarem. O que Jesus fala? A teu Deus não tentarás.
Entendeu? Então nós vamos ver que nós precisamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos combater também aqueles que vêm, né, com estas formulações, fazendo com que nós venhamos a cair no erro. Então a disputa com Estevão, a palavra suzeteu, nos mostra que a oposição a Estevão não era superficial. Os judeus helenistas estavam enganjados em um debate profundo, tentando impor as suas ideias e fazendo desacreditar o que Estevão estava ensinando. Isso nos ensina que muitas das vezes a oposição à fé cristã vem de pessoas bem articuladas, que usam argumentos sofisticados para tentar minar a verdade do Evangelho. Estevão, no entanto, não se intimidou. Ele respondeu com sabedoria e poder, mostrando que estava preparado para defender a sua fé. Isso nos desafia a sermos cristãos que não apenas creem, mas que também sabem explicar e sustentar aquilo em que acreditam. A apologética ou defesa da fé é uma responsabilidade de todos nós, e precisamos estar prontos para responder com mansidão e respeito. Tá, irmãos? Lembrando que nós não vamos bater boca com pessoas que não proferem a mesma fé. Não devemos bater boca com essas pessoas querendo sobressair a elas. Tá? Não devemos. Olha o que 1 Pedro capítulo 3. Abra comigo 1 Pedro capítulo de número 3. Versículo 8 ao 17. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 17, eu vou estar lendo, que diz assim: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos estranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, presta atenção, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foram chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Apartem-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Né? Olha que interessante. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sou bem-aventurado, ou seja, sois feliz, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha que interessante o que Pedro ele nos ensina. Tá? Que nós devemos, assim, como Estevão ele não pagou o mal com o mal. Ele não pagou o mal com o mal. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, quando alguém fala mal de você, que geralmente a pessoa, quando ela fala mal de você, é porque ela quer te desconcertar. Ela quer, muitas das vezes, falar mal de você para que você se irrite. Aí é onde eu quero dizer para você que quando falar mal de você, irmão, se cale. Você não tem que ficar justificando com ninguém, não. Falaram de você, fulana, que você faz isso, irmão. É o pensamento dele, é o pensamento dela. Eu não posso controlar o pensamento de ninguém, mas olhe para a minha vida, olhe para o meu testemunho, olhe para a forma que eu vivo. E isso Paulo ele fala para nós lá em Filipenses também, capítulo 3, versículo 17, que nós devemos ser imitadores de Paulo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós não devemos ligar para o que o povo fala, tá? Não se preocupe. Agora, se o que o povo fala de você é uma verdade, aí você precisa reavaliar os seus conceitos.
Poxa, a pessoa falou ali que eu estou sendo assim, eu estou sendo mentirosa. E realmente eu menti. Então você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa reavaliar os seus conceitos. A pessoa lhe falou que eu fui grosseiro, bem, realmente eu fui grosseiro. Irmão, você precisa mudar. Como já aconteceu comigo, eu falei assim, pastor, você foi grosseiro. Eu falei, então me perdoe. Né? Se a irmã se sentiu ofendida por eu ter sido grosso, me perdoe. Né? Então a importância de nós reconhecermos. Eu acho que não é feio reconhecer. O que é feio é nós mantermos a nossa forma de pensar, tá? E não mudar o nosso pensamento. Eu acho que aí é pior. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Vamos lá para a quarta e última do tópico 1, irmãos, já vai dar hora e não conseguimos nem chegar no tópico 2. Meu Deus do céu. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu pedir para alguns irmãos abrir. Irmã Maria, abre para mim João 7,12. Irmão Matico, abre para mim Mateus 28,13. Irmão Marico, Atos 17,7. Irmã Ada, Atos 17,18. E eu vou ler aqui. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra o decreto de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje, não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? Vamos lá. João 7,12. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Olha só, é um bom homem. Alguns diziam, ele é um bom homem. Outros diziam, não, ele está enganando o povo. Olha só, como que eram essas falsas narrativas daquela época, já na época de Jesus. Já na época de Jesus era assim. Imagine nossos dias hoje, como que tem sido. Né? Hoje, por causa de alguns pseudos mestres, pseudos pastores, todo mundo evangélico está sendo atingido. A igreja hoje só fala negócio de prosperidade, só dinheiro. E não é verdade isso. Não é verdade. Ainda existe um remanescente fiel sobre a face da terra, que tem, meus amados irmãos, mantido ainda a postura, né, de pregar o evangelho, de ensinar a verdadeira doutrina. Né? Mas as pessoas acabam generalizando por causa de alguns falsos mestres, né? Alguns homens que se preocupam mais com a lã da ovelha do que com a própria ovelha. Tá? Então acaba generalizando, irmãos, no nosso meio, e nós temos isso, e tem criado-se narrativas. Tá? Então vamos lá, Mateus 28,13. Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Olha só. Não queriam acreditar que Jesus havia ressuscitado. Eles acabaram criando a narrativa de que os seus seguidores, os discípulos vieram aqui, roubaram o corpo. Para quê? Para criar aquela falsa narrativa de que Jesus realmente ressuscitou conforme ele havia falado. Eles queriam fazer com que Jesus fosse mentiroso. E a realidade é que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, cumprindo tudo aquilo que ele havia pregado e ensinado. Mas essas narrativas, na época de Jesus, já existiam. Olha o que diz Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 7. Os quais já são recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Olha só, Paulo ele foi acusado de pregar contra os decretos de César, falando que Paulo estava indo contra César. E a verdade não é. Paulo estava pregando realmente sobre Jesus. E Jesus era o rei. Então, meus amados irmãos, como que essas falsas narrativas surgem, né, sutilmente em nosso meio, né, nos dias de hoje não tem sido diferente. Vamos lá, Atos Apóstolos 17:18. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos
contendiam com ele. Uns diziam, quem quer dizer este paroleiro? E outros parecem que o pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciavam a Jesus a ressurreição. Amém. E alguns dos filósofos epicureus, e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? Você sabe o que é paroleiro, irmãos? Tagarela, falador, fala muito. Então estava dizendo, acerca de Paulo, que ele era um tagarela. E aqui você vai ver que estavam acusando de Paulo de pregar deuses estranhos. Irmãos, e olha, eram aqueles que eram como se diz, antes que andavam com Paulo, eram os mesmos que andavam com Paulo, era para eles que Paulo estava pregando. E eles acabam chamando Paulo de paroleiro, de tagarela, e de falso, que ele estava pregando, acerca de deuses estranhos, tá? Então, as falsas narrativas sempre foram uma arma usada contra a igreja, desde o dia de Jesus até o dia de hoje. Nós vemos como mentiras e distorções são usadas para desacreditar o evangelho e minar o testemunho cristão. No caso de Estevão, falsas testemunhas foram subornadas para acusá-lo de blasfêmias. Lembra no início do texto bíblico lá? Foi falado sobre pessoas que foram subornadas para acusar falsamente. Isso nos mostra que a oposição à fé cristã, muitas das vezes, não é justa ou honesta, mas baseada em mentiras e manipulações. Hoje a igreja continua enfrentando falsas narrativas que tentam desacreditá-la. Acusações de intolerância, manipulação ou irreverência são comuns, e precisamos estar preparados para responder a essas mentiras com verdade e amor. Assim como Estevão, devemos permanecer firmes, confiando que Deus é a nossa justiça. Amém? Irmãos, tem 5 minutos. Meu Deus do céu. Tanta coisa que eu tinha falado, mas vamos lá. Eu vou ler rapidinho o tópico 2. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele fez uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vida do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Aleluia! Tá, então, irmãos, nós vemos aqui a grande defesa desse homem. A defesa de Estevão é um exemplo brilhante de como a história bíblica pode ser usada para apontar para Cristo. Ele não apenas conhecia as Escrituras, mas também compreendia o propósito central de toda a narrativa bíblica: revelar Jesus como Messias prometido, ao qual eles esperavam, mas não acreditaram que Jesus seria o Messias pela forma em que Jesus ele veio ao mundo. Porque eles esperavam, irmãos, o Messias descendo com o sapato de ouro, com a capa de ouro, com a coroa de ouro, da forma que eles imaginavam, um ser grandioso. Mas Deus ele é tão maravilhoso que mandou Jesus na sua simplicidade, mas cheio de poder. Cheio de poder. Apesar da sua simplicidade, Jesus era cheio de poder. E ali nós vimos, meus amados irmãos, que eles negaram. Lá no Evangelho de João 1,11 diz que Jesus ele veio para quem eram os seus, mas os seus os negaram. Eles negaram a Jesus. Versículo 12, eu louvo a Deus que esse versículo 12 encaixa na nossa vida. Mas deu-lhes o poder de ser chamados filhos, todos aqueles que creem no seu nome. Nós somos hoje considerados como filhos do Senhor. Aleluia. O segundo, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo,
Assim vós sois como vossos pais, lá em Atos 7,51. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma fé em defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço nos corações endurecidos. Aí eu te pergunto, como está o teu coração hoje, meu irmão? Não responda. Como encontra o seu coração no dia de hoje? Ele está endurecido ou está aberto ao Senhor? Nós observamos dentro da casa do Senhor que os corações que estão abertos ao Senhor, prega-se a palavra, ela surte efeito. Os que estão endurecidos, nós pregamos e eles continuam agindo como se o Evangelho não tivesse entrado no coração deles. Aí você vai ali, como que nós vamos avaliar essas pessoas? Irmãos, a Bíblia diz para nós que toda árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Toda árvore é conhecida pelo fruto. A árvore que tem o coração realmente aberto ao Senhor, ela dará bons frutos. E quais são os frutos que nós devemos avaliar essa árvore? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito com 9 virtudes: amor, fé, mansidão, benignidade. Vamos lá, abre lá comigo Gálatas 5:22. Vamos ler todos. Nós precisamos guardar esse texto no nosso coração. Se você é uma árvore que realmente está aberta ao Senhor, esses versículos têm que encaixar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Toda árvore é conhecida pelo fruto. E qual é o fruto dessa árvore? Gálatas 5:22. Amor, gozo. Gozo é alegria, tá, irmãos? Gozo é alegria. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou, algumas traduções, vai estar domínio próprio. Você quer ver se realmente essa árvore é uma árvore que está tendo transformação? A base do fruto dela é avaliar por esse texto. Se ela é uma pessoa amorosa, se ela é uma pessoa alegre, se ela é uma pessoa mansa, se ela é uma pessoa que tem domínio próprio. Porque tem crente que às vezes você fala alguma coisa ou faz alguma coisa, a primeira coisa que fala, não quer saber não, sabe lá. Quero nem saber não. Isso é uma pessoa que tem fruto? Não é. Não é. Se caso acontece alguma coisa, a pessoa te trata com grosseria. Não, já sei. Sabe assim, a pessoa te trata com grosseria. Isso é uma pessoa que tem fruto? Não é, irmãos. Sinal que o Evangelho não está trabalhando no coração dela. Sinal de que ela está caminhando por suas vontades próprias, não pela vontade do Senhor. Tá bom? Irmãos, aqui eu tenho que encerrar 10 horas. Acabou. O tópico 3 vai falar sobre Estevão, o martírio, né, da igreja, contemplando a vitória da cruz, perdoando o agressor. Só uma palhinha. Será que nós perdoamos aquele que nos ofende? Perdoamos, irmão, sim ou não? Porque na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, quando às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso, o que nós falamos? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Então, ou seja, nós também devemos perdoar aquele que nos ofende. Só é perdoado o que é esquecido? Oi? Só é perdoado o que é esquecido? Que tem coisa que a gente esquece. Sim. Que a gente perdoa e esquece, mas tem coisa que a gente Na verdade, nós vamos lembrar que perdão, ele não está atrelado ao esquecimento. Se nós falamos que fizeram alguma coisa para nós, eu esqueci. Isso é amnésia. Perdoar é você lembrar daquela ferida e ela não te dói mais. Mas você lembra. Você lembra? Você lembra? Perdoa é igual uma cicatriz. É igual a cicatriz. Eu perdoei, mas eu tô vendo ela aqui, ó. E ela não me dói mais. Ela não me dói mais. Isso é perdão. Né? Você fala assim, eu te perdoo, mas né, eu vou esquecer. Não, esquecer. Ninguém esquece, irmão. Ninguém esquece. Porque Jesus, ele não esqueceu do que nós éramos.
Tanto é que a Bíblia trata, vocês eram pecadores, estavam numa lamaçal de pecado. E Jesus, ele morreu por mim e você, ele não esqueceu, ele se lembra disso. O próprio Deus, se não fosse Jesus, ele olharia para nós e nos condenaria. Ele não nos condena por causa do amor de Jesus que foi gravado na cruz. Tá? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar daquela ferida, mas ela não te dói mais. Ela não te dói mais. Ela não pode causar mais dores em você. Amém? Deus abençoe. Vamos escolher a nossa oferta. O cooperador, folha para nós, por favor. Irmão, eu não sei se o relógio está correndo demais, mas passou muito rápido essa aula, irmãos. Passou muito rápido. Deus abençoe os nossos irmãos do Facebook. Em nome de Jesus, estuda o tópico 3 aí em sua casa, em nome de Jesus. Amém? Desliga para nós aí, por favor. Glória a Deus.